Graça e paz, irmãos. Eu vou pedir permissão a vocês também para quebrar a rotina. Eu vou ficar próximo de vocês, tá certo? Vou ficar mais perto de vocês. Eu quero agradecer ao pastor Neto, ao conselho, por esta oportunidade, também pela confiança. Espero que os irmãos tenham tido uma semana na presença do Senhor, uma semana abençoada. Amém? Queridos, na verdade, eu fui convidado pelo pastor para dar continuidade a esta série sobre família. Ah, nos 2 últimos domingos, nós aprendemos como é sair da rotina através da família de Abraão e da família de Jacó. E hoje a gente vai aprender o seguinte. Volta ao slide, por favor. Volta para aquele slide inicial, por gentileza. Hoje a gente vai aprender o seguinte. A gente vai aprender a como sair da rotina com uma outra família, através de uma outra família, que é a família de Maria, José e Maria. Estão todos comigo? Amém? Amém, amém, amém. Gente, falar de José e Maria não é tão simples assim, principalmente em igrejas cristãs evangélicas. Eu já pude perceber que quando as igrejas cristãs evangélicas se reúnem, pouco falam sobre Maria e sobre José. Vocês já perceberam isso? Já perceberam isso? Eu já participei de cultos que falavam sobre os heróis da Bíblia, personagens da Bíblia. Irmãos, o nome de Maria e de José sequer foram citados. Parece que existe creio que um certo receio, um certo preconceito, não sei, mas um certo medo em se falar o nome de Maria nas igrejas. Parece que quando o nome de Maria é falado, a igreja, ou uma boa parte dela, remete para algum tipo de adoração ou idolatria. E eu me comprometo com vocês que não é isso que vai acontecer aqui. Até porque eu conheço quem é aquele que é único, digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Porém, todavia, entretanto, meus queridos, a gente precisa reconhecer a importância de Maria e José na história do cristianismo. Amém? Amém? É tão engraçado isso, gente, porque quando Duda nasceu, ou quando Carminha estava grávida, a gente foi na casa de papai, não sei se Carminha se lembra, e papai perguntou como seria o nome. Obviamente que estavam esperando que tivesse um menino, né, que se chamaria Gilson Neto, mas ele de fato ele não veio, a Carminha está fazendo uma cara péssima lá atrás. Mas quando papai e mamãe me perguntaram qual seria o nome da nossa filha, quando a gente falou Maria Eduarda, eles não gostaram. A primeira reação deles foi: Maria? Papai é da igreja pentecostal e lá pouco se fala a respeito de Maria e de José. Mas eu respeito, pessoal, eu respeito. Respeito completamente isso. Agora, entre respeitar e concordar, existe uma distância muito grande. Eu, particularmente, não concordo. Não concordo, sabe por quê? Porque, para mim, isso é falta de conhecimento bíblico. E que nós devemos, definitivamente, reconhecer a importância de Maria e José na história da humanidade, na obra da salvação, na história do cristianismo. E a coisa piorou depois, viu, pastor? Porque depois veio Maria Júlia e Maria Fernanda. Ainda veio mais duas Marias. Eli, eu não sei se você lembra, Eli, mas teve um culto aqui no domingo de manhã. Eu não sei se uma devocional, eu não me lembro, faz um certo tempo. A EBD é pela manhã. E eu não me recordo se a classe era antes ou depois. Tinha uma devocional ou uma mensagem, era depois. E você trouxe uma mensagem e você falou muito sobre Maria. Carminha até hoje fala sobre isso.
e lembra dessa mensagem. E ela mesma disse para mim: eu nunca vi em nenhuma igreja cristã evangélica um crente ou um evangélico falar de Maria como Eli falou. E ela ficou muito contente. Ainda hoje a gente de vez em quando lembra daquele momento. Lembra daquele momento que foi um momento muito singular, muito importante. Meus queridos, precisamos rever os nossos conceitos, definitivamente. Como eu falei anteriormente, eu não tenho nenhum receio em falar de Maria e de José, não tenho, absolutamente. E eu não estou aqui para idolatrar e para adorar ninguém. Eu estou aqui para, juntamente com vocês, entender, compreender exatamente qual a contribuição que este casal, Maria e José, trouxe para nossas vidas. Jesus, na verdade, ele herdou, prestem atenção no que eu vou falar agora. Jesus, na verdade, ele herdou de Deus Pai, Paulo, a natureza divina. E herdou de Maria a natureza humana. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. Nós lidamos com Jesus e nos relacionamos com Ele numa perspectiva divina. Mas nos esquecemos muitas vezes da perspectiva humana. Esquecemos da sua humanidade. Jesus, ele veio ao mundo para conhecermos verdadeiramente a Deus, como também ele veio ao mundo para conhecermos o que é ser um homem de Deus. Entende a perspectiva divina e a perspectiva humana? Nesse sentido, irmãos, Maria desempenhou um papel fundamental. Porque diz respeito à encarnação do Verbo. Como disse o apóstolo João. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E foi através de Maria. Precisamos definitivamente reconhecer que Maria foi uma mulher bendita. Quando Maria foi visitar sua prima Isabel estava com 6 meses. Maria estava grávida. E quando Isabel viu Maria, todos conhecem essa história, ela se encheu do Espírito Santo, socorro, e gritou assim, ela disse assim: bendita és tu entre as mulheres. Meus queridos irmãos, neto, bendita significa abençoada. E Maria era uma mulher abençoada, gente. Uma mulher diferente, abençoada por Deus. O anjo, quando apareceu, viu, Mateus, para Maria, para anunciar que ela seria a mãe de Jesus, ele a chamou de agraciada. E disse assim, está em Lucas 1,28. Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Você sabe o que significa agraciada, Mateus? Significa cheia da graça. Significa contemplada, premiada, escolhida, bem-aventurada, feliz, galardoada. E quem foi José? José, eu tinha prometido para mim que não me emocionaria. José foi um pai adotivo. Assim como eu sou. Vocês entendem isso? José era um homem pobre, simples, carpinteiro, que contribuiu também para a obra da salvação. Sabe por quê? Porque ele recebeu Jesus como seu filho adotivo. Talvez você não esteja entendendo a dimensão do meu choro, do meu sentimento, da minha emoção. Mas Deus sabe. O pedido de Deus para José era muito claro, sabe, Adelice? Que José deveria acolher Maria como esposa e assumir o filho que fora gerado nela por obra do Espírito Santo. A função, na minha opinião, de José, viu, Manu? Era conceder a Jesus uma identidade social.
Vocês pensam que... Eu estava até comentando com Carminha hoje que... Quem foi que ensinou a Jesus as primeiras palavras? José e Maria. Quem foi que ensinou a Jesus a dar os primeiros passos? José e Maria. Quem foi que ensinou a Jesus os fundamentos do judaísmo? José e Maria. Quem levava Jesus nas sinagogas? José e Maria. Vocês entendem isso? Sabe o que eu penso, pastor? Assim, que como a chegada de Jesus e aquele anúncio do anjo para Maria, como quebrou a rotina do casal? Vocês querem saber como foi que a minha rotina e a rotina de Carminha foi quebrada? Você sabe o que é? Eduarda com 5 anos de idade, aí no outro dia pela manhã, a babá chega para cuidar de Eduarda, na verdade nem cuidar de Eduarda, porque Eduarda ia para a escola, eu ia trabalhar e Carminha também, e quando ela chegou em casa, tinha um bebê no berço, era a Júlia. Você entende como Julinha quebrou a rotina da minha casa, da minha família? Mas eu entendo também que aquilo era um propósito de Deus. Porque Deus tem um propósito na vida dela, como também como tem um propósito na minha vida e na vida de Carminha. E sabe qual era o propósito, Bartolomeu, de Deus com relação a Jesus? O propósito de Deus com relação a Jesus era para a humanidade, através de Maria e de José. Vocês entendem isso, gente? José ele tinha uma missão, assim como eu tenho a minha missão. Mas vocês devem imaginar como foi tudo bem diferente nas nossas vidas, né? E o interessante disso tudo é que, sabe quando uma criança chega na sua casa e você não tem absolutamente nada? E Deus provê absolutamente tudo. Você sabe o que é Maria e José, novos, prontos para casar, noivos, numa sociedade totalmente patriarcal. De repente Maria chega e anuncia que está grávida. Maria poderia ter sido apedrejada, morta pela cultura na local. José foi tão macho, né? Foi tão homem que procurou inclusive até se afastar dela, exatamente para que nada ocorresse com ela. Foi quando ele sonhou e um anjo em sonho apareceu para ele. Nossa, como quebrou a rotina de Maria e de José, não é verdade, meus irmãos? Sim ou não? Né? Como quebrou a rotina, assim como quebrou a minha rotina. Passa para o slide 2. Eu acho que eu estou aqui com controle. Na verdade, o que nós ouviremos hoje é um chamado, um convite à obediência. Meus queridos irmãos, Maria e José ouviram humildemente a voz do Senhor e obedeceram. Na verdade, Maria e José foram exemplos de obediência. Exemplo de obediência. E sabe o que significa obediência? Obediência significa se sujeitar a algo, se submeter a algo, escutar com atenção. Olha, foi exatamente o que Maria e José fizeram, escutaram com atenção. Eu creio, meus irmãos, que verdadeiramente quando nós amamos a Deus, nós vamos obedecer aos seus mandamentos. Isso está escrito, inclusive, lá em João 14,15, Sueli. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se nós temos Deus como Pai e cremos que Ele quer o melhor para a nossa família, nós devemos obedecer e fazer a sua vontade. Talvez, meus irmãos, o grande problema da humanidade hoje, o problema inclusive que a nossa nação vive hoje, que o mundo vive hoje, talvez, pastor, esteja exatamente aí, na desobediência humana. Na desobediência humana. Eu diria que, Fábio, que a obediência é o caminho, é o primeiro passo para que nós cheguemos no centro da vontade de Deus.
no centro da vontade de Deus. É ali que Ele quer que a gente se encontre. Sabe, Silvia, aí precisamos ser obedientes, a obediência é o caminho. Então, meus queridos, escolham obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Assim como Maria e José fizeram. E a família que fizer isso, eu não tenho dúvida que será ricamente abençoada. Amém? Pastor, sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando que, vamos falar de 2 casais? Eu vou fazer uma analogia aqui de 2 casais. Adão e Eva, Maria e José. Adão e Eva, por desobediência, levou o homem ao pecado. Eles se perderam no paraíso. O casal Maria e José, por obediência, trouxe ao homem a esperança da redenção. Amém? Observem, através da vinda e da vida de Jesus. Um casal que foi desobediente. E estou falando de um casal agora, que foi altamente obediente ao Senhor. Entende isso, Paulo? Passa para o slide 3. Vamos fazer a leitura. Todo mundo, abra sua Bíblia nesse momento e vamos fazer uma leitura bíblica. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia virtual. Vamos fazer. Você está comigo ainda? Amém? Amém? Vamos fazer a nossa leitura bíblica. Vamos primeiro saber o que ocorreu com Maria. Lucas 1, 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38. Quem encontrou, diga amém. 26 a 38. Todos encontraram? Podemos começar? Acompanhem comigo a leitura. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você foi contemplada por Deus. Você foi presenteada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim que ele há de nascer, será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Repitam isso, meus irmãos. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria. Olhem o que Maria falou. Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o Senhor a deixou. Vamos agora abrir em Mateus 1, 18, 25. Abra sua Bíblia em Mateus 1, 18, 25. Mateus 1, 18 a 25. Mateus 1, 18. Todos conseguiram? Amém? Amém? 18 a 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera
pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Leiamos esses 2 versículos juntos, que fala exatamente o momento da obediência. Leiam, vamos ler juntos, irmãos. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Leiamos agora como foi a resposta de José para o anjo. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. E a pergunta desta noite é a seguinte, para cada um de nós: o que levou o casal a quebrar sua rotina e obedecer a Deus de uma forma tão profunda e tão submissa, diante de uma situação tão difícil? Imagina como era difícil para Maria, como era difícil para José. O que fez Maria e José quebrar essa rotina, obedecendo a Deus de uma forma tão submissa? Primeiro ponto, vamos aprender. Estão todos comigo? Amém? Primeiro ponto. José e Maria conheciam e tinham fé naquele que estava ordenando. Eles não aceitariam uma missão tão desafiadora, minha gente, se eles não tivessem certeza sobre quem estava ordenando. Não foi ideia de nenhum parente, não foi nenhum amigo que pediu, não foi nenhum colega que pediu, absolutamente era Deus, era o próprio Deus que estava falando com eles. Era o próprio Deus que falou com Maria e que falou com José. Agora, sabe qual a diferença, meus irmãos? Sabe qual a diferença? Maria e José conheciam a Deus. Maria e José andavam com Deus. Eles estavam em plena comunhão com Deus. Eles experimentavam em suas vidas a presença de Deus. Vocês percebem essa diferença? Ou seja, eles conheciam a quem estava ordenando. Precisamos, meus irmãos, assim como Maria e José, buscar cada vez mais a Deus, enquanto se pode achar. Andar com Ele, estar em comunhão com Ele, Laís. Entregar nossa vida, nossa família em suas mãos e crer somente. Esse mesmo Deus que foi fiel a Maria, foi fiel a José. Imagine as lutas que esse casal enfrentou nesta jornada. Mas Deus não os desapontou. Deus nunca abandonou Maria e José. Ele foi fiel para esta família, que soube ouvi-lo, que soube obedecê-lo e fazer a sua vontade. Esse mesmo Deus que cuidou da vida deste casal de Maria e José, em todos os momentos para que a palavra se cumprisse na íntegra, este mesmo Deus também toma conta das nossas vidas. E também não vai nos desamparar, Roberta, nunca, não vai nos abandonar, nunca. Guarde isso em seu coração. Esse mesmo Deus que foi fiel a Maria e José, Ele também será fiel para conosco, para com a nossa família. Guarde isso em seu coração, assim como Maria guardou em seu coração. Saia da rotina, meu irmão. Saia da rotina, minha irmã. Júlio, saia da rotina, Júlio. Creia definitivamente que aquele que está contigo é fiel e justo para fazer maravilhas na sua vida e na vida da sua família. Amém? Obedecer. Foi isso que Maria fez. Foi isso que José fez. E eles sabiam quem estava obedecendo. Segundo, José e Maria decidiram viver a vida na dependência total de Deus. Nossa, e como modificou a rotina desse casal?
Eles decidiram viver a vida na dependência de Deus. Certamente Maria e José não tinham ideia, Geo, do que iria acontecer com eles depois. Mas decidiram. Sabe por quê? Porque para eles era muito mais importante estar na presença de Deus e confiar em Deus e confiar na sua palavra. Eles decidiram, Geo, depender de Deus para o resto de suas vidas. Você entende isso? Na minha opinião, o maior desafio de nossas vidas, sabe qual é? É escolher obedecer, a depender de Deus, apesar de não enxergarmos os desafios que vão se suceder como fruto dessa nossa entrega. Vocês entendem o que eu falo? O nosso desafio é obedecer, depender unicamente de Deus, sem enxergar os desafios que virão adiante, que se sucederão como fruto dessa nossa decisão de obedecer e de depender. Você entende o que eu estou falando? Na verdade, nós não devemos nos preocupar com o que poderá acontecer conosco, mas apenas sobre de quem dependemos. A quem estamos entregando as nossas vidas, a vida da nossa família, nosso presente e nosso futuro. A questão, meus irmãos, não é o que vai acontecer conosco, é de quem nós dependemos. Veja a diferença. Na classe de jovens, eu acho que há 2 domingos, viu, pastor? A gente estava falando sobre visão no futuro. Não sei se você lembra, Roberta, que inclusive até você leu essa passagem, a gente debateu um pouco. E a conclusão desta lição, visão do futuro, dizia assim, sabe, Neto? Dizia assim, que as incertezas do futuro não devem fazer de nós pessoas sem iniciativa, sem ação. Que isto, na verdade, que essas incertezas do futuro, Ellen, gera em nós inquietude. Eu falei isso para os jovens lá na sala, debatemos sobre isso. E eu poderia, neste momento, em função disso que nós estamos conversando aqui agora, até complementar. Sabe como? Eu poderia complementar assim, que estas incertezas do futuro nos façam viver mais e mais na dependência de nosso Deus. Amém? Vocês entenderam o que eu falei? Eu vou repetir. Vou falar para vocês agora o que eu falei para os jovens. Que as incertezas do futuro despertem em nós esse desejo, Valéria, de depender cada vez mais do Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Deus está no controle de todas as coisas. Não importa o que vai acontecer, sabe, Sebastião? O que importa é de quem eu dependo. E é de Deus que eu dependo. Entende isso? Agora temos que colocar isso em prática, sabe, pastor? Esta certeza, ela precisa, na verdade, mover as nossas vidas. Meus irmãos, sabe o que acontece? Na prática, vou ser muito franco com vocês. Não é isso que acontece. Quase sempre o que move as nossas vidas é o medo. O medo de nós não sermos tão felizes, Fábio, quanto gostaríamos de ser. Parece que nós temos um medo tremendo de viver unicamente na dependência de Deus. Parece que nós temos medo, uma certa ansiedade de viver e de entregar completamente a nossa vida na mão de Deus. Parece, Paulo, que não é suficiente. Eu estou com certo medo de que a coisa não aconteça da forma como eu quero que aconteça. Mas, meus irmãos, não tem que acontecer da forma como eu quero que aconteça. Tem que acontecer da forma como Deus quer que aconteça. Vocês entendem isso? A gente diz que confia em Deus de boca para fora, sabe, Paulo? Assim, eu confio em Deus. Eu dependo de Deus. Deus está no controle de tudo. Não é assim? Mas no final das contas, sabe, Eli? Isso ainda não é muito forte em nós. Não é muito forte em nós.
Mas era muito forte Maria e José. E temos que aprender muito com Maria e com José. Porque isso era muito forte na vida deles. Por isso que nós temos que aprender muito com Maria e com José. E não tenho medo e receio de falar de Maria aqui na nossa igreja. Eu vou um pouco mais além. Ronaldo, você está me escutando, Ronaldo? Viver na dependência de Deus não é só uma decisão apenas espiritual, não, meu irmão. Viver na dependência de Deus é um estilo de vida. Já parou para pensar nisso? Cristina, viver na dependência de Deus é um estilo de vida. É uma decisão, na verdade, para toda a vida. E quando me refiro à vida, me refiro à vida pessoal, a relacionamentos, ao trabalho e, sobretudo, à nossa família. Viver na dependência completa de Deus é confiar muito em Deus, é confiar nele. Repita comigo. Eu vou falar uma frase e gostaria que você repetisse comigo essa frase. Viver na dependência de Deus é meu estilo de vida. Vamos lá? Viver na dependência de Deus é um estilo de vida. Vamos novamente falar isso? Viver na dependência de Deus é um estilo de vida. Terceiro ponto. José e Maria tiveram o privilégio. Olha, a frase é a seguinte. O que levou o casal a quebrar sua rotina e obedecer a Deus de uma forma tão profunda e submissa, diante de uma situação tão difícil? José e Maria tiveram um privilégio de servir a Deus. Mesmo diante de todo o sofrimento que enfrentariam. Vocês já pararam para pensar a bagunça que foi na vida de José e Maria, quando o anjo do Senhor apareceu para eles, para dar aquele anúncio? Imagina, que loucura isso aos olhos humanos. Eles viveram, meus irmãos, no mundo com muita dor, Kelly, com muita dor, com muito sofrimento e com muita perseguição. Ou você pensa que foi fácil para Maria e para José? Não foi, irmão, não foi. E me parece que a palavra alegria que o anjo citou para Maria, né? Ela parece que não combinava muito bem com o futuro que Maria teria dali por diante, depois daquele anúncio, Bartolomeu, né? Porque o anjo chegou e disse assim: alegre-se, agraciada. Esse alegre-se parece uma ironia, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Caiu alguma coisa aqui. Alegre-se, Maria! Seu casamento será perturbado, conturbado. Seu marido agora será obrigado a te receber e enfrentar constrangimento perante essa sociedade aqui, altamente patriarcal. E ele vai ter que explicar a tua gravidez. Alegre-se, Maria! Você ouvirá o choro de todas as mães de Belém, lamentando a morte de seus filhos por uma perseguição que visava o seu filho. Alegre-se, Maria, você vai precisar agora viver exilada no Egito. Exilada, sabe por quê? Porque querem matar o teu filho. Alegre-se, Maria, você vai ver o seu filho sofrer, apanhar de chicote pelo Império Romano. Alegre-se, Maria, você vai contemplar a morte do seu filho, na pior das mortes, morte de cruz. Você entende isso? Parece meio paradoxal quando o anjo chega para Maria e diz assim: alegre-se. Na verdade, Maria não sabia qual seria o seu futuro, mas ela tinha certeza de que Deus estava com ela a todo momento. Sabe por quê? Porque ela vivia na dependência de Deus. Maria teve uma postura muito diferente, sabe, pessoal, que nós temos hoje. Parece que quando nós somos chamados a servir, na casa do Senhor inclusive, parece que a gente, quando quer servir na casa do Senhor, a gente quer buscar status, ou buscar muitas vezes posições dentro da igreja. Quando no mundo lá fora, por exemplo, em outras igrejas, as pessoas quando servir a Deus, elas querem saber o que vão lucrar com isso. Né? O que é que eu vou receber de recompensa?
Quais são as minhas bênçãos materiais, né? Essa prosperidade material que as pessoas buscam por servir, é uma troca, é uma barganha, é uma negociação com Deus. Poxa vida, Maria não fez nada disso. Nada. Maria e José não fizeram nada disso. Maria teve uma atitude e uma postura completamente, viu, Alexandre, diferente dessa que muitas vezes nós temos. Jesus disse certa vez, numa ocasião assim: se alguém quisesse segui-lo, era necessário negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. É importante destacar que a cruz naquela época era sinônimo de vergonha. Morte de cruz era vergonha, era constrangimento, era a pior morte que pudesse existir na face da terra. Morte para hoje, Paulo, Laís, é triunfo, é vitória para nós. A morte, a cruz, né? Estou me referindo à cruz. A cruz simboliza essa vitória, esse triunfo que Jesus teve na cruz. Mas naquela época não. Naquela época a cruz era sinônimo de vergonha. Quando Cristo, Ele convida a cada um de nós para que nós carreguemos a nossa cruz, Ele está dizendo assim: renuncie, meu irmão. Renuncie. Renuncie, Isaac. Renuncia, Dinha. Maria renunciou a si mesma, em prol do que Deus tinha para realizar por intermédio dela. Ou seja, trazer o Salvador ao mundo. Como ela se renunciou. Talvez as mulheres aqui da IPI, fazer uma analogia, gostariam de estar no lugar de Maria naquela ocasião, né? Ah, eu gostaria de ser a mãe de Jesus. Juliana, gostaria de ser a mãe de Jesus, Juliana? Adelícia, gostaria de ser a mãe de Jesus? Roberta, gostaria de ser mãe de Jesus? Priscila, gostaria de ser mãe de Jesus? Eduarda, você gostaria de ser mãe de Jesus? Rebeca, que está grávida, mas não de Jesus, você gostaria de ser mãe de Jesus? É engraçado, eu estou olhando aqui para vocês e vocês colocaram aquele semblante assim, vocês não me responderam, sabe? Vocês ficaram meio tensas com a minha pergunta. Sabe por quê? Vocês ficaram tensas com a minha pergunta? Porque vocês sabem o que Maria sofreu. É por isso que hoje você não assume que gostaria de ser a mãe de Jesus. Mas Maria, quando aceitou e obedeceu, ela não sabia. Ela poderia até imaginar, né, pastor? Ou até não, né? As mulheres gostariam de ser mãe de Jesus, ver os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas com certeza ninguém gostaria de passar pelas mesmas aflições, sofrimento, dor, tristeza que Maria passou. Ninguém. De ver seu filho escoteado, humilhado, cuspido, com uma coroa de espinhos na cabeça, tá certo? Cravo nas mãos, morrer numa cruz. Isso ninguém quer. Uma vez eu falei lá na classe dos jovens, vou citar novamente aqui. Lá na classe dos jovens, não sei se os jovens estão lembrados disso. Sabe, pastor, que nós queremos ter sucesso profissional, queremos um futuro promissor, queremos ter uma vida boa, mas nós não queremos pagar o preço para isso. Já pararam para pensar? Eu falei para os jovens. Eu falei isso ali para os jovens. Você quer ter sucesso profissional? Você quer crescer profissionalmente? Quer ter um futuro promissor? Quer ser o diretor de uma grande empresa? Só que você não quer pagar o preço para isso. O chamado para servir a Deus, gente, não é um chamado para o sucesso, para status, não. Inclusive, até o Paulo, na sua palavra, lá na Filipenses 1:29, ele diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por Ele. Vocês entendem que o sofrimento faz parte desse chamado? O sofrimento faz parte deste chamado. E tem mais. Tem um cântico de Maria, em um cântico de Maria, ela diz que seu espírito se alegrava em ser útil a Deus.
Olha o que Maria fala, que seu espírito se alegrava em ser útil a Deus. Aí eu lanço uma pergunta para a igreja nesse momento, uma pergunta para a congregação nesse momento. Será que nós verdadeiramente nos alegramos por servir a Deus? Mesmo diante de tantos problemas, de tantas dificuldades? Será que nós de fato somos felizes por servir a Deus? Verdadeiramente? Mesmo diante de tudo isso que está acontecendo lá fora? Mesmo diante das dificuldades da nossa vida, dificuldade financeira, dificuldade na família, problemas no casamento, problemas no relacionamento, problemas de mãe para filho, filho para mãe, pai para filho, filho para pai, e mesmo diante de tudo isso, será que de fato nós verdadeiramente nos alegramos em servir a Deus, mesmo diante de todas essas circunstâncias? Precisamos ter fé, meus irmãos, e acreditar naquele para o qual servimos, Dani. Siga o exemplo, Gaspar, Manu, de Maria e de José. Sabe o que Josué fala? O que está escrito lá no livro de Josué, capítulo 24, 15. Preste atenção. Está todo mundo comigo ainda? Amém? Amém? Opa, vamos lá. Toda vez que eu digo amém, desligo o aparelho. Vamos lá. Observem isto, por favor. Olha o que Josué falou. Já estamos terminando. Eu me empolguei, viu, pastor? Josué 24:15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu, olha o que Josué falou, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, eu posso contextualizar essa frase como se Josué estivesse falando para a igreja agora? Faz de conta que quem está aqui na frente agora é Josué. E Josué vai dizer assim para a igreja, preste atenção. Primeiro IPI do Recife, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses lá fora, ou ao dinheiro. Porém, todavia, entretanto, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, Josué, ele foi usado por Deus, sabe para quê? Para lembrar o povo dele, toda a trajetória e toda a história do povo até aquele momento. Foi por isso que Josué falou isso. Josué falou isso para lembrar o povo de Israel exatamente a sua trajetória e a sua história até aquele momento. E ele aproveitou para pedir ao povo de Israel para fazer uma escolha. Mais ou menos assim, o que Josué falou. Irmão, o povo de Israel, vou te dar duas escolhas. Obediência e fidelidade ao Senhor, ou infidelidade ou desobediência. Foi isso que Josué falou, com esta expressão. Escolha essa que poderia mudar o rumo do povo de Israel. Maria e José fizeram isto. Eles optaram por ser fiel a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus. Maria e José fizeram isto. Optaram por obedecer e servir a Deus. Meus queridos irmãos, tomem esta decisão todos os dias. Todos os dias de sua vida, nós devemos escolher servir a Jesus. Sabe por quê? Com certeza, Daniel, isso pode mudar o rumo da minha vida, dos meus relacionamentos, dos nossos relacionamentos, do nosso casamento, da nossa família, do relacionamento com os nossos pais. No momento que a gente escolhe e opta por obedecer e servir a Deus. Assim como fizeram
Maria e José. Meus irmãos, servir a Deus é um privilégio, é um privilégio, é um privilégio. Para concluir, eu queria pedir para os irmãos nesse momento queria que você repetisse comigo uma frase, essa mesma expressão, essa mesma palavra de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos, se amamos a Deus, obedecemos os seus mandamentos e o servimos com alegria. Mais uma vez, Neto. Saia da rotina, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.